Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pessoas do Brasil. Hoje nós vamos conhecer essa figura importantíssima e, por que não dizer, exótica da nossa história. Tô falando dele, o bom e velho Dom Pedro I. Então já se inscreva no canal se não for inscrito, aperte o cinto e bora viajar no tempo. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora a Alemanha... Terminou a guerra. Pedro nasceu na manhã de 12 de outubro de 1798 no Palácio de Queluz, em Portugal. Seu nome completo era... Toma aí, vai. Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. O menino recebeu esse nome em homenagem a São Pedro e desde o seu nascimento recebeu o título de Dom. Filho de Dom João, príncipe do Brasil, Pedro era membro da Casa de Bragança. Seus avós paternos eram a rainha Dona Maria I e o rei Dom Pedro III de Portugal. Sua mãe era a controversa Carlota Joaquina, filha do rei Carlos IV da Espanha e de Maria Luísa de Parma. O casamento dos pais de Pedro era infeliz. Carlota Joaquina, ambiciosa, vivia sempre defendendo os interesses espanhóis, até mesmo conspirando contra o próprio marido. O que deixava os nobres portugueses extremamente insatisfeitos, é claro. Pedro era o segundo filho homem de Dom João e Carlota Joaquina e era o quarto filho no geral. Portanto, nem era ele que deveria ser o príncipe que assumiria o futuro trono brasileiro. Ele só se tornou o herdeiro em 1801 com o título Príncipe da Beira após a morte de seu irmão mais velho, Dom Francisco Antônio. O pai de Pedro, desde 1798, atuava como um regente em nome de sua mãe, Maria I, que havia sido declarada mentalmente insana, ficou conhecido como Maria Louca. Em novembro de 1807, quando Pedro tinha apenas 9 anos, o exército francês de Napoleão invadiu Portugal, forçando a família real portuguesa a fugir de Lisboa. A corte atravessou o Atlântico, chegando em março do ano seguinte ao Brasil. Aliás, vale mencionar, maior e mais rica colônia de Portugal. Durante a viagem, Pedro leu a Eneida de Virgílio e conversou com vários membros da tripulação, aprendendo noções de navegação. No Brasil, após uma breve estadia no Paço Real, Pedro e seu irmão Miguel estabeleceram-se com seu pai no Paço de São Cristóvão. Momento do seu fofocador de história. Alguns historiadores apontam para um ressentimento que Pedro tinha por sua mãe. Isso graças às relações extraconjugais e o perfil que ela tinha. Há quem acredite que essas experiências de Pedro, como as traições, a frieza e a negligência que sofreu por parte da mãe, impactaram profundamente sua personalidade e caráter na vida adulta. Bom, fofocas à parte, fato é que o pouco de estabilidade que vinha da sua infância vinha por parte da sua aia, sua cuidadora, Maria Genoveva do Rego e Matos, a quem ele amava como uma mãe, e de seu cuidador e supervisor, Frei Antônio Arrábida, que acabou se tornando seu mentor. Ambos foram encarregados de sua educação e tentaram lhe proporcionar uma formação adequada. Seus estudos abrangiam matemática, economia, política, lógica, história, geografia e música. Pedro aprendeu a ler e a escrever em português, além de latim e francês. Também conseguiu traduzir textos do inglês e entender o alemão. Agora se liga nisso. Mais tarde, como imperador, dedicaria pelo menos 2 horas diárias a leituras e a estudos. Mesmo assim, é um fato que Pedro tinha uma inclinação natural para atividades físicas, preferindo ficar ao ar livre do que na sala de aula. Na fazenda Santa Cruz de seu pai, ele treinava equitação e tornou-se um excelente cavaleiro e ferrador. Ele e seu irmão, Miguel, gostavam de caçar a cavalo, explorando terrenos desconhecidos e florestas, até mesmo à noite e sob o mau tempo. Além disso, Pedro mostrava talento para desenhar, para o artesanato, criando mobílias, entalhando madeira por conta própria. Também tinha uma paixão pela música, tornando-se um hábil compositor sob a tutela de Marcos Portugal, e dominava diversos instrumentos como o piano, a flauta e violão, além de, segundo relatos, cantar muito bem também.
Com toda essa bagagem e nobreza, você deve imaginar que estamos lidando com o Almofadinha, um sujeito criado com leite de caixinha, né? Fala a verdade. Só que não. Pedro era simples, tanto em hábito quanto no trato com as pessoas. Exceto em ocasiões solenes, suas roupas diárias eram calças brancas e uma jaqueta listrada, ambas de algodão, e um chapéu de palha, ou uma sobrecasaca e uma cartola para situações um pouco mais formais. Agora lembre-se que nós estamos falando de um período sem internet, então não existia esse negócio do rosto do governante ser conhecido por todo mundo. E era graças a isso que frequentemente Pedro conversava com pessoas nas ruas, interessado em conhecer seus problemas e bater um papo simplesmente informal. Inclusive, às vezes, se disfarçando de viajante para frequentar tavernas nas áreas de má reputação no Rio de Janeiro, várias vezes contando com a ajuda e companhia do seu amigo Chalaça. Aliás, já fomos conhecer essa figura numa viagem passada. Vou deixar o link para você conhecer quem é esse Chalaça aqui embaixo. Embora raramente bebesse álcool, Pedro era conhecido por ser mulherengo incorrigível. Seu primeiro caso duradouro foi com a dançarina francesa Noémie Thierry, que teve uma criança natimorta dele. Em 1816, seu pai, que se tornaria o rei Dom João VI, enviou Thierry para longe para não ameaçar o noivado de Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Pedro e Leopoldina se casaram por procuração em 13 de maio de 1817, com ela assumindo o nome de Maria Leopoldina. Ela chegou ao Rio de Janeiro em 5 de novembro e imediatamente se apaixonou pelo marido, que era mais charmoso e atraente do que ela esperava. O casal teve 7 filhos: Maria, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro. Em 24 de agosto de 1820, a cidade do Porto, em Portugal, se tornou um epicentro de um levante histórico, a Revolução Liberal do Porto. Inspirados pelos ideais liberais que varriam a Europa e motivados pela insatisfação com o regime de Dom João, que estava aqui e o Brasil era a capital do reino, então, os revoltosos tomaram as ruas exigindo mudanças políticas e sociais. E agora Pedro começa a assumir um papel ainda mais significativo na história do Brasil. E essa agitação política em Portugal chegou em terras brasileiras. Em 26 de abril de 1821, a família real portuguesa finalmente retornou a Lisboa após 13 anos de refúgio no Brasil. Enquanto seu pai tentava acalmar os ânimos portugueses, Pedro ficava em terras brasileiras como regente. Pedro, como regente do Brasil, promulgou decretos garantindo direitos pessoais e de propriedade, além de reduzir impostos e gastos governamentais. Daí os portugueses começaram a achar que ele estava meio soltinho e em 5 de junho de 1821, tropas portuguesas se amotinaram exigindo que Pedro jurasse manter a Constituição portuguesa. Com um bom sujeito frequentador de tavernas, praticamente um brasileiro nato, ele negociou com os rebeldes, reduzindo o impacto das exigências. A crise agravou-se quando as cortes dissolveram o governo central do Rio de Janeiro e passaram a exigir o retorno de Pedro também para Portugal. Opa, peraí! Se ele for, a gente vai ficar sem autoridade aqui. Daí pra frente aceitar tudo que vem de Portugal. Isso não tá com cara de ser colônia de novo? Agora vocês acham que brasileiro vai ficar marcando? Claro que não. E em 9 de janeiro de 1822, Pedro recebeu uma petição com 8.000 assinaturas pedindo para ele ficar. Isso mexeu com o coração do Pedrão. E o cara não teve dúvidas e declarou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Isso ficou conhecido como Dia do Fico. E mais lenha na fogueira foi colocada. No dia 1º de maio de 1822 ainda, Dom Pedro promulgou a Lei do Cumpra-se. A partir daquela data, todas as determinações vindas de Portugal só entrariam em vigor por aqui se Dom Pedro a confirmasse. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Enquanto Portugal desejava voltar a comandar o Brasil, fazer o Brasil tornar-se uma colônia, o Brasil soltava uma dessa. Olha só, queridos portugueses, lei muito bonita, mas aqui só vai valer se eu quiser, certo? Tchau, obrigado. O clima esquentou de vez. E finalmente, em 7 de setembro de 1822,
Pedro, voltando de São Paulo, declarou independência do Brasil ao receber notícias de que as cortes não aceitariam a autorregulação do Brasil. Pedro foi aclamado imperador Dom Pedro I em 12 de outubro de 1822 e coroado em 1º de dezembro. Sua ascensão não foi imediata em todos os territórios e ele teve que enfrentar diversas lutas em várias províncias para estabelecer o seu reinado e manter o país unificado. Sua relação com José Bonifácio, um dos ícones da independência do Brasil, deteriorou, resultando na demissão de Bonifácio. Se você quiser conhecer um pouco dessa figura da independência, eu vou deixar o link aqui para você conhecer também esse Bonifácio. Em meio ao fervor da recém-conquistada independência do Brasil, a história de Dom Pedro I se cruza com de Dona Domitila. Dom Pedro I era casado com Dona Leopoldina, mas na boca miúda a história que corria era que seu coração pulsava por outra mulher, Dona Domitila, a Marquesa de Santos. Em 1822 o romance se tornou público, causando um escândalo que abalou as bases do recém-criado império. E a história dos dois foi mais do que um caso. Tanto assim que Domitila se tornou uma figura influente na corte, exercendo grande poder político nos bastidores. Logo as fofoquinhas começaram dizendo que ela manipulava o imperador buscando vantagens pessoais. O escândalo envolvendo Dom Pedro I e Dona Domitila teve consequências dramáticas. Tanto é assim que, mais tarde, em 1829, o imperador exilou Dona Domitila para a Europa, buscando apaziguar os ânimos e preservar sua imagem pública. Mas voltemos às atuações de Pedro em nossa história. Em 25 de março de 1824, ele outorgou a Constituição que criou um Estado centralizado. O Tratado do Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 1825, reconheceu a independência do Brasil. Pedro abdicou do trono português em 2 de maio de 1826, passando-o para sua filha Maria da Glória. Em 1828, seu irmão Miguel anulou a Constituição e tomou o trono de Maria da Glória, sendo aclamado rei com o apoio de Carlota Joaquina e suas irmãs, exceto Ana de Jesus, que permaneceu fiel a Pedro. E o bicho que já pegava na Europa começou a pegar por aqui também. A Cisplatina, província brasileira onde hoje é o Uruguai, declarou independência em abril de 1825, apoiado pelas Províncias Unidas do Rio da Prata, resultando na Guerra de Cisplatina. Enquanto fiscalizava as tropas no Rio Grande do Sul, na Guerra da Cisplatina, Pedro soube da morte de Maria Leopoldina em 11 de dezembro de 1826, com apenas 29 anos. Pedro casou-se novamente com a princesa Amélia de Lusternberg por procuração em 2 de agosto de 1829. Amélia trouxe normalidade para a família imperial e Pedro manteve-se fiel a ela, mudando seu comportamento após o banimento de Domitila. Finalmente, ele fez as pazes com José Bonifácio. Pedro, apesar de suas várias falhas que a gente pode apontar, respeitava a Constituição. Nunca interferia em eleições, se recusava a assinar atos ratificados só pelo governo e não impôs restrições à liberdade de expressão. No entanto, jornais liberais usavam o seu nascimento português para acusá-lo de conspirar para reunificar Brasil e Portugal. Os liberais também criticavam as visões abolicionistas de Dom Pedro, que queria eliminar a escravidão gradualmente. No entanto, o poder de legislar estava nas mãos de um parlamento dominado por proprietários de escravos. Pedro tentou influenciar através do exemplo, concedendo terras aos escravos libertos de sua fazenda Santa Cruz. Ele também condenava abertamente o racismo, rejeitando honrarias que sugeriam superioridade da nobreza sobre os negros. Pedro fez esforços para apaziguar os liberais. Mesmo assim, os liberais continuaram atacando seu governo. Frustrado, Pedro começou a considerar abdicar do trono brasileiro. Radicais do Partido Liberal incitaram gangues a assediar as comunidades portuguesas do Rio de Janeiro, resultando na Noite das Garrafadas, em março de 1831. Em resposta, Pedro dissolveu o gabinete liberal em abril, mas a pressão aumentou com os protestos na rua exigindo a restauração desse gabinete que havia sido fechado. Surpreendendo a todos, Pedro abdicou na madrugada de 7 de abril de 1831, declarando seu amor pelo Brasil e retirando-se para a Europa. Chegou à França em junho e, apesar de ser bem recebido, não encontrou o apoio dos governos franceses e britânicos.
assumiu o título de Duque de Bragança e em 1832 partiu para os Açores, onde iniciou preparações para retomar o trono de Portugal em nome de sua filha Maria da Glória. Em julho de 1832, desembarcou no Porto e liderou uma força liberal contra os miguelistas, os homens que eram fiéis a seu irmão. Durante a guerra, Pedro mostrou coragem e dedicação, liderando pessoalmente as tropas em condições difíceis. E em 1833 recebeu notícias da doença de sua filha Paula e foi abordado por Antônio Carlos de Andrade, que lhe propôs voltar para o Brasil como regente. Pedro, no entanto, insistiu que qualquer pedido fosse constitucionalmente válido e que refletisse a vontade do povo brasileiro. Pedro enfrentou a guerra contra Miguel com bravura, mas a sua saúde deteriorou devido a uma tuberculose. Em 10 de setembro de 1834, ficou acamado no Palácio Real de Queluz, no mesmo palácio em que ele havia nascido, na mesma cama, e ditou uma carta aberta aos brasileiros, pedindo a abolição gradual da escravidão. Pedro morreu em 24 de setembro de 1834, poucos dias antes de completar 36 anos. Seu coração foi colocado na Igreja da Lapa, no Porto, e seu corpo foi enterrado inicialmente no Panteão da Dinastia de Bragança, em Lisboa. Mesmo após a sua morte, Pedro foi lembrado como um herói e defensor da liberdade em Portugal e aqui em terras brasileiras. E aí, curtiu conhecer esse nosso primeiro imperador? Se você gostou, já sabe, se inscreve, comenta aí embaixo e compartilhe. Hora de voltar, já sabe. Você gosta de história do Brasil, história das Américas, história em geral, se inscreve nesse canal. Abraço, até o próximo vídeo e tchau!